Olá pessoal, mais uma vez, Otávio Castellani no Saboreando a Física. Hoje a gente vai aprender a fazer a transformação da densidade da água para o sistema internacional. Antes disso, não esquece de dar o joinha e se inscrever. Valeu pessoal! Como que eu posso caracterizar um fluido? Então, existe uma grandeza para isso, que é chamada densidade ou massa específica. No fundo, gente, esses dois nomes aí, densidade ou massa específica, eles têm uma diferença conceitual, tá? Porque densidade geralmente a gente usa para objetos. E massa específica a gente usa para líquidos, porque na verdade a massa específica ela se torna meio que uma propriedade da substância. Porque eu posso, por exemplo, calcular a densidade de um navio, por exemplo. E o navio é feito de muitas substâncias, né? Tem vidro no navio, tem aço, tem madeira, né? Mas eu posso calcular a densidade do objeto navio. Já a massa específica, ela vai caracterizar uma substância. Então, por exemplo, a água tem uma determinada massa específica, que caracteriza ela como água. O ouro tem uma determinada massa específica, que caracteriza ele como ouro. E assim eu consigo caracterizar as substâncias. Então a prata tem uma determinada massa específica, que vai caracterizar a prata como prata. Entendeu? Então, só que quando a gente está falando de fluido, é a mesma coisa. Tá? Então densidade e massa específica, na hidrostática, quando eu estou falando de líquidos, de fluidos, são sinônimos. Então entendam isso. Então eu vou chamar de densidade muitas vezes, mas é massa específica. Vocês vão pegar problemas, uma hora vai falar densidade, uma hora vai falar massa específica, mas é a mesma coisa. Tá? E ambos são, como eu falei, conceitualmente diferentes, porém a expressão é a mesma. Né? É sempre massa sobre volume. Porque na verdade você está medindo o quanto de matéria está contida dentro de um determinado volume. Isso é a densidade, ou massa específica. Né? Que é justamente isso aqui, ρ, eu chamo de ρ, igual a massa sobre volume. Tá? Em alguns livros, ou se você quiser também usar, pode ser usado μ de massa específica, que como eu já falei, no caso aqui vai ser a mesma coisa, tá? No caso da hidrostática. Mas como eu já falei, são conceitualmente diferentes. No SI, a densidade, massa sobre volume, né? É só a gente fazer uma análise dimensional. Ora, a massa no SI é quilograma, o volume é em metro cúbico, então você vai ter, se você fizer uma análise dimensional, a unidade de densidade vai ser a unidade de massa sobre unidade de volume. Né? Então o que a gente tem? A unidade de massa no SI é quilograma sobre unidade de volume no SI, que é metro cúbico. Logo, a densidade ou massa específica no SI é quilograma por metro cúbico. Ok. Só para vocês terem uma ideia, a densidade da água, né, que você pode medir experimentalmente, a densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. É 0,998, mas praticamente 1 grama, aproximadamente 1 grama. Essa é a densidade da água. A densidade do mercúrio, substância mercúrio, Hg, é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Olha a diferença. Né? Nota que a densidade está ligada ao conceito de você ter dentro de um determinado volume uma determinada quantidade de matéria contida ali. Então, olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, um cubo, né? Imagina um cubo, né? De 1 centímetro de aresta, né? E claro, que aí o volume dele vai ser 1 centímetro cúbico. E aí significa o quê? Que se dentro desse cubinho, imagina esse cubinho na tua frente, tá ali, desenho, tá flutuando na tua frente, de 1 centímetro. Se você dentro desse cubo encontrar 1 grama de substância, né, isso eu posso dizer que é água.
Porque a água é 1 grama por centímetro cúbico de densidade. Agora observa, dentro desse mesmo cubo de 1 centímetro cúbico de volume, cabem 13,6 gramas de mercúrio. Olha só. Né? Nota que é como se a natureza pegasse o mercúrio e compactasse, né? Fizesse pressão em suas moléculas para caber dentro desse mesmo cubinho que para a água só cabe 1 grama. Então, quanto mais compacto, mais as moléculas estão mais próximas umas das outras. Isso vai refletir aonde? No peso. Vai ser mais pesado. Eu não sei se vocês pegarem no laboratório já, no laboratório de química, se você pegar um vidrinho de mercúrio, que é o metal, né? O único metal no estado líquido que nós temos a temperatura ambiente, o mercúrio, é meio prateado, o líquido. Você vai ver que o mercúrio é pesado, esse vidrinho é pesado, por causa da alta densidade dele. Então você vê a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Isso daqui vai ser importante pra gente. A gente tem que saber de qual, inclusive a densidade da água. A densidade do mercúrio não. Mas a densidade da água é importante que a gente saiba decorado, 1 grama por centímetro cúbico. E a pergunta agora, que eu vou abrir um outro aqui, é a seguinte. Qual o valor da densidade da água no SI? Qual o valor da densidade da água no SI? A gente sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. Só que o SI é quilograma por metro cúbico. Então, como fazer essa transformação? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar, então, densidade da água, que a gente já conhece, que é 1 grama por centímetro cúbico, né? Esse por, na verdade, é dividido. Então, 1 grama dividido por 1 centímetro cúbico. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é transformar o grama que está aqui em cima para quilograma e o centímetro cúbico, que aqui é como se tivesse 1 centímetro cúbico aqui embaixo, para metro cúbico. E aí eu transformo quilograma para metro cúbico. Então vamos fazer essa transformação. Essa transformação, claro, pode ser feita usando as bases de 10, né? Que você sabe que 1 grama vale quantos quilogramas. Então você pode fazer isso usando a base 10, mas tem gente que tem dificuldade em relação a isso. Então uma maneira de você fazer também é usar aquela tabelinha que a gente viu lá com a tia Quequeca lá na 5ª série. Né? Lembra da tabela? De massa, por exemplo. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Né? Lembra dessa tabelinha? Né? Então, de massa. Então tá aí, ó. Posso usar essa tabelinha aqui para trabalhar essa minha transformação. Então vamos lá, como que a gente usa a tabela? Né? Nota que aqui primeiro eu vou transformar 1 grama. Né? Eu vou transformar 1 grama para quilograma. Então como que eu trabalho na tabela? 1 e a vírgula está aqui, né? Então eu vou pôr justamente 1 com a vírgula embaixo da unidade que eu tenho, 1 grama. 1 grama, está aqui 1 grama. Quero passar para quilograma. Fácil, né? O que tem que fazer na tabelinha? Simplesmente pegar a vírgula e colocar embaixo da unidade que eu tenho, ó, grama, quilograma, desculpa. E agora, o pagamento para levar a vírgula para cá é cobrir esses caras com 0, né? Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que 1 grama é igual a 0,001 quilogramas. E que se eu passar para a base 10, 1, 2, 3 para a direita, 10 a menos 3 quilogramas. Então tá aí. Descobri então que 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Ok. Vamos então colocar ali na nossa equação. Na nossa expressão, né? Equação não. Então, densidade da água
é igual. Então, 1 grama, só que no lugar do 1 grama, eu descobri que agora são 10 a menos 3 quilogramas. Então, ó, 10 a menos 3 quilogramas. Sobre 1 centímetro cúbico. Sobre centímetro cúbico. Ok, então agora o que eu tenho que fazer? Ó, quilograma já apareceu. Eu tenho que transformar o 1 centímetro cúbico que está aqui embaixo para metro cúbico. Também posso ter de cor, né? Aquelas coisinhas que a gente aprendia lá com a tia Quequeca. Mas eu posso também usar a tabelinha, gente. Às vezes é muito mais eficiente você usar a tabela, que você se enrola menos às vezes, né? E lembra que esses prefixos quilo, hecto, deca, desse, centi, mili, valem para quaisquer unidades. Então vamos lá. Primeiro, eu quero volume, né? Centímetro cúbico. Mas vamos primeiro construir a tabela para comprimento, né? O que eu tenho? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Essa é a mesma tabela, só que para comprimento, usando os mesmos prefixos. Só que agora é volume, então só para colocar, para fazer a representação que é de volume. Se fosse de área, eu ia colocar o 2. Então tem aqui 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro cúbico, a vírgula daqui, né? Eu vou fazer a mesma história, 1, vírgula. Beleza, então eu tenho que passar 1 centímetro cúbico para metro cúbico, porque lembra, gente, que eu quero a minha transformação. O que eu quero fazer é transformar isto aqui para quilograma por metro cúbico. Eu quero passar para o SI. Então, aí o que vem? Qual é a questão agora? A questão é que você pode trabalhar da mesma maneira aqui, como você trabalhou anteriormente. Só que você pode, de repente tem gente que pode se enrolar. Porque o que eu tenho que lembrar? Como aqui é 3, é o cubo, para cada casa que eu ando, na verdade eu tenho que andar 3. Isso que eu tenho que lembrar. Então, de repente, você monta isso daqui só para você ter uma referência e faz a tua andada de vírgula em outro lugar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, botar aqui, ó, 1 centímetro cúbico, tá aqui, né? Então eu tenho que ir para metro cúbico, ó, eu tenho que ir para metro cúbico, tenho que ir para esse cara daqui. Mas primeiro eu tenho que ir para decímetro cúbico. Só que para ir para decímetro cúbico eu tenho que andar 3 casas. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então aqui, ó, eu estou em decímetro cúbico. Só que eu não quero decímetro cúbico, eu quero metro cúbico. Para metro cúbico eu tenho que andar 1 casa, só que na verdade eu tenho que andar 3. 1, 2, 3. Então aqui eu estou em metro cúbico, né? E aí, então na verdade é essa que vale, é essa vírgula aqui que vai valer. E aí eu vou ter que pagar com zeros, 0, vírgula, e cada valezinho desse aqui, ó, é só colocar um 0. E aí o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que 1 centímetro cúbico é igual a, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza. Agora eu vou lá, onde for centímetro cúbico, eu vou pôr 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, densidade da água vai ser 10 a menos 3 quilogramas, que eu já tinha passado, né? Sobre o que eu acabei de transformar. Que 1 centímetro cúbico, na verdade, é aqui 10 a menos 6 metros cúbicos. Olha, gente, quilograma por metro cúbico já apareceu. Agora é fácil, né? Agora é só fazer a divisão de base 10. 10, ó, divisão de base 10. Mantém a base, subtrai o expoente. Vai ficar 10 a menos 3 menos, da regrinha, menos 6 quilograma por metro cúbico. Ou seja, 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico.
certo? Então, na verdade, pessoal, o que eu acabei de descobrir que no SI a densidade da água é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Ou seja, em cada metro cúbico eu sempre vou encontrar 1000 quilogramas de água. Então, isso são valores que nós temos que ter de cor para a água. Então, eu sei que a densidade, acabei de ver que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que no SI vale 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então, pessoal, tem que saber de cor isso, porque em muitas provas o problema não vai muitas vezes te dizer a densidade da água, ele vai te dizer que é água. E você vai ter que usar às vezes a densidade da água. E aí você tem que saber de cor. Então é isso, gente. Então valeu, não esquece de dar o joinha e a gente se vê. Beijo!